A verdade é que toda mudança, ela sempre vale a pena. Talvez essa profissão que você faz hoje, daqui 10, 15 anos, nem exista mais. Responder essas perguntas é totalmente individual, por isso que eu falo que faz parte do teu autoconhecimento. Se você clicou nesse vídeo, é porque provavelmente você está se sentindo em dúvida, perdida ou até mesmo insatisfeita com a tua área de atuação. E nesse vídeo eu vou abrir para vocês tudo que eu vivi e o que eu senti na pele. Já recebi algumas perguntas para falar sobre esse assunto aqui, da tão temida transição ou mudança de carreira. E aí, como é que você está? Espero que esteja bem, espero que esteja segura. Eu sou Michelle D'Agostini e seja bem-vindo de volta ao canal. Confesso aqui para vocês que eu até demorei um pouco para falar sobre esse assunto e para trazer esse vídeo aqui, porque sim, de fato se trata de um assunto delicado e até mesmo complexo e extremamente intenso e uma fase extremamente engrandecedora que eu passei na minha vida, que foi viver a transição de carreira mesmo após os 20 e poucos anos de idade, eu diria. Mas de qualquer maneira, eu decidi dar uma resumida em todo esse contexto da minha transição de carreira e trazer os pontos principais e que serviram de aprendizados para mim nesse período e que com certeza podem ajudar você que está passando ou que está pensando em fazer uma transição de carreira. Eu já quero começar esse vídeo falando sobre a realidade de muitos jovens que enfrentam a pressão de saiu do ensino médio ou entrar direto na faculdade. E isso nos faz tomar decisões de certa forma precipitada, porque afinal, nós nem nos conhecemos direito quando somos adolescentes. Quem dirá ter que escolher uma profissão que é algo que tu vai seguir aí pro resto da tua vida. Sendo que esse período da adolescência, entrar na faculdade, vestibular, é algo que nós realmente estamos descobrindo quem somos e o que de fato nós queremos. E essa é uma responsabilidade muito grande para um adolescente, para um jovem, indiferente da maturidade ou da falta de maturidade para qualquer pessoa, é uma escolha e uma decisão um pouco complexa de se fazer. E para contextualizar aqui para vocês, eu também entrei na faculdade muito nova, eu tinha 17 anos na época, e eu fiz vestibular para Direito aqui em Curitiba e também fiz vestibular para Engenharia lá na universidade da minha cidade natal. E por incrível que pareça, mesmo essas áreas sendo totalmente diferentes, na época eu passei nos dois vestibulares e eram áreas que me chamavam muito a atenção. E eu acabei optando por fazer engenharia civil justamente por ter facilidade e gostar muito de números desde sempre. Essa foi um dos meus pontos fortes, digamos assim. E nessa época que eu entrei na faculdade, eu lembro que eu trabalhava o dia todo, até porque eu precisava pagar a faculdade, né? Eu trabalho desde os meus 14 anos e eu trabalhava durante o período do dia e à noite eu ia para a faculdade. Porém, era um curso integral. E o curso integral, como todo mundo já sabe, ele tem algumas matérias durante o dia e eu fui levando por 2 anos aí conseguindo estudar só à noite. Algumas matérias eu tive que deixar pendente, enfim, foi um período um pouco complexo aí de uns 2 anos. Mas aí eu cheguei naquele impasse. Ou eu continuava estudando, parava de trabalhar, porque não dava para conciliar as duas coisas. Porém, boa parte do meu salário saía para pagar a minha faculdade. É claro que eu tinha ajuda ali da minha mãe, do meu pai, enfim, todo mundo se reunia para me ajudar a pagar um pouco a faculdade, mas o montante era meu. Foi aí que eu tentei o FIES. E na época até fazia sentido, mas a verdade é que hoje eu confesso que não seria o maior conselho, a maior contribuição que eu daria para um estudante fazer o financiamento estudantil. Porém, na época era a única forma que eu encontrei de estudar, e aí eu saí do meu trabalho e foquei só na minha graduação. Me formei, atuei uns bons anos na área de engenharia civil e nesse meio tempo, depois de formada, eu me mudei para Curitiba. Tive boas experiências na área de projetos, era uma área que eu gostava bastante de atuar. E aí eu acabei fazendo algumas especializações e treinamentos para divulgar os meus serviços voltado para a área de marketing, criação de conteúdos, estratégias. E foi aí que eu de fato me encontrei. Era uma área que eu usava muito a minha parte criativa, usava muito do meu planejamento e percebi que de alguma forma eu poderia viver daquilo. Na época eu lembro que poucas pessoas falavam sobre desenvolver marca, criar conteúdos para marca, criar estratégias ali para divulgar um produto ou um serviço em específico, e essa de fato era uma profissão relativamente nova, mas como uma boa curiosa que sou, fui investigar, consegui alguns trabalhos e já trabalhei com grandes marcas aí, como a Omo, o aplicativo CapCut, o Sebrae, criando conteúdos, desenvolvendo estratégias para essas marcas serem divulgadas dentro do mercado digital. Mas ainda assim, eu fiquei 1 ano e meio mais ou menos em cima do muro, tentando arrumar uma desculpa ali, trabalhando meio período, empreendendo o outro
meio período na área de engenharia e eu lembro que eu arrumava 1001 desculpas para não fazer a minha transição de carreira. Foi aí que entrou alguns desses ensinamentos que eu quero compartilhar aqui com vocês. E a primeira coisa que eu vejo como um grande aprendizado em toda essa minha jornada é: não se apegue ao que você já é ou ao que você já tem. Por muito tempo eu confesso que eu fui aquela pessoa que eu ficava tentando encontrar saídas ali para continuar trabalhando como engenheira civil, sendo que aquilo já não fazia mais tanto parte de mim como fez lá no meu começo da minha carreira. Eu ficava pensando, nossa, mas eu não posso jogar 5 ou 6 anos fora da minha vida, jogar o meu diploma fora, rasgar o meu diploma, sendo que eu estudei para isso e eu estudei para fazer essa profissão. Sendo que a área que eu estava migrando era uma área que não tinha nada a ver com engenharia, era uma área totalmente diferente, totalmente nova. Eu percebi que algo mudou completamente quando eu abri mão totalmente e me desapeguei. Eu falei, não, eu não quero mais ser engenheira, eu não quero mais atuar, isso não faz mais sentido para mim. Foi aí que eu decidi, sim, eu vou fazer a transição de carreira. Não foi uma decisão fácil, como eu falei, eu fiquei um ano e meio me enrolando, me organizando e me planejando. Esse é um dos pontos que nós falaremos aqui logo a seguir também. Mas foi muito importante esse período justamente para eu entender que não, eu não quero mais ser engenheira, eu não quero mais atuar. E eu sinto que, de fato, esse é um aprendizado que a gente precisa levar para a vida, que é saber desapegar para que outras coisas melhores surjam, nasçam, tirar essa crença limitante que a gente precisa viver o resto da vida fazendo aquilo, mesmo que você não está completamente feliz. Toda profissão tem sim seus desafios, mas se a gente tem que trabalhar uma vida inteira, então vamos escolher trabalhar com aquilo que pelo menos a gente gosta um pouco, porque toda profissão tem um desafio, tem um lado bom, tem um lado ruim, mas a verdade é que não adianta você ser infeliz na tua profissão, ser infeliz no teu trabalho e querer transformar isso como uma bagagem, porque acaba refletindo em todas as áreas da tua vida. Se você não tá bem profissionalmente, isso respinga na tua vida amorosa, na tua vida familiar, em todas as outras áreas. Então, o primeiro aprendizado que eu tirei de tudo isso é simplesmente desapegar daquilo para que as portas se abram para coisas melhores acontecer. Lembre-se que nunca é começar do zero. Você já tem uma bagagem, você já tem uma experiência, seja ela de vida, seja ela profissional. Todos nós temos uma bagagem, independente de qual área você escolheu, independente de qual área você está migrando. Eu hoje ainda uso muito de todo o planejamento, de toda a organização que eu usava lá na engenharia, e isso é muito importante para você saber que ninguém está começando do zero. Eu já recebi alguns directs de pessoas falando: ai, Michele, mas eu já tenho quase 30 anos. Gente, primeiro que 30 anos é a idade do sucesso. Você é jovem, mas eu tenho muito medo de começar do zero. Lembre-se disso. Você não está começando do zero. A bagagem que você tem, a experiência que você tem, ninguém nunca vai tirar de você. Entenda que mais importante de saber o que você quer é saber o que você não quer. E às vezes é até mais fácil você saber o que você não quer. Primeiro, eu entendi que eu não queria mais atuar como engenheira civil porque aquilo não me preenchia mais em nenhuma área da minha vida. E eu entendi, eu não quero mais isso. Então, o que eu quero? Aí sim que eu fui buscar responder essa pergunta. Então, sempre lembre-se de perguntar primeiro o que eu não quero, o que não faz sentido para mim, o que não está mais de acordo com os meus propósitos e os meus valores de vida. Um outro ponto de aprendizado foi entender que nós somos seres múltiplos. E agora imagina você ter que escolher fazer uma única coisa só pro resto da tua vida. Chutando aí que numa média a gente viva uns 78, 80 anos, talvez 50 anos da tua vida você passe trabalhando. Então por que escolher fazer algo que você não gosta, sendo que você também tem a opção de mudar e começar a conhecer novas áreas, novas profissões e que talvez te chamem muito mais atenção do que a área que você está infeliz atualmente. E o que é engraçado nisso tudo é que muitas vezes a sociedade ela acaba pregando algumas crenças ilusórias na nossa cabeça, de você ter que escolher uma profissão e seguir aquilo pro resto da tua vida, sendo que até as próprias profissões se atualizam, mudam no decorrer dos anos. Talvez se eu falasse para uma pessoa 50 anos atrás e dissesse para ela: no futuro o que vai dominar é o digital, são os computadores, são os celulares. Talvez na época a pessoa nem se desse conta de que isso existiria. E
E hoje as maiores profissões, são maiores potências aí, são do mercado digital, do mercado de TI, de tecnologia. Então sempre pensem que talvez essa profissão que você faz hoje, daqui 10, 15 anos, nem exista mais. Eu sinto que faz parte da nossa vida aprender a se reinventar, a se modificar e a se adaptar conforme as gerações, conforme as novas profissões. E conforme a gente vai amadurecendo e aprendendo o que faz muito mais sentido viver no momento que nós estamos de vida. Outro ponto essencial que eu falei para vocês lá no começo é a parte do planejamento. Para você se sentir muito mais segura, é sim importante você ter uma reserva de emergência, e foi isso que eu fiz. Eu mudei totalmente o estilo de vida, as coisas que eu consumia. Eu reduzi muito do meu consumo para poder guardar dinheiro, fazer uma reserva de emergência de no mínimo 1 ano e meio, para que eu conseguisse fazer essa transição de carreira de uma forma muito mais segura e entendendo que aquele dinheiro eu poderia usar como o meu salário durante todo esse período, mesmo que a minha nova profissão não me desse dinheiro no começo. Eu reduzi ao máximo o meu custo de vida, eu comecei a cortar tudo aquilo que era supérfluo e que não fazia falta no meu dia a dia para poder guardar dinheiro e me planejar para ter essa transição de carreira. Talvez esse seja um dos pontos mais importantes, é ter um planejamento, até para que você se sinta segura para viver esse momento. Outro aprendizado essencial é: seja paciente. Às vezes a gente fica 5, 6, 7, 8 anos em uma graduação e você não sai dali tendo sucesso ou passando no melhor concurso, fazendo a melhor escolha da tua vida. Começa a empreender, começa a atuar em alguma área específica e a gente quer ter sucesso do dia para a noite, e isso é uma falsa ilusão. Então seja paciente, confie no teu processo, trabalhe, obviamente, e todo trabalho ele sempre vai dar trabalho, mas foque em ser paciente e aproveitar todo esse ciclo como um todo, porque depois que passa, eu confesso que às vezes você sente até um pouquinho de saudade daquele momento que você passou e achou que ia ser o fim do mundo, e o mundo não acabou quando você decidiu fazer transição de carreira. Então, seja paciente e confie no teu processo. Algo que me ajudou muito durante toda essa jornada foi trabalhar o meu autoconhecimento e entender o que estava fazendo sentido para mim naquele momento de vida, naquele momento que eu estava passando. E aqui eu não falo só de você gostar daquilo que você faz, mas entender o que faz sentido viver. O que eu busco viver, né? Eu quero liberdade de tempo, eu quero passar mais tempo de qualidade com os meus filhos, com minha família, eu quero fazer a transição de carreira porque eu quero ter a liberdade para trabalhar no home office, por exemplo. Qual o seu porquê? O que tem por trás dessa escolha? E isso envolve muito autoconhecimento, talvez esse seja o pontapé inicial e que me ajudou em todas as outras etapas da minha transição, da minha mudança de carreira. Por isso que eu digo que o processo de autoconhecimento, conhecer a sua própria realidade e as respostas que eu trago para mim é totalmente diferente das respostas que talvez você traga para você. O que você busca para esse momento? Você quer mais liberdade? Você quer melhorar a sua vida financeira e no trabalho que você tá hoje você percebeu que estagnou? Então, entenda que o autoconhecimento é um processo essencial, seja ele através de livros, através de terapia, através de escrita, você escrever mesmo o que você quer, como é que você se enxerga daqui tanto tempo, isso que você faz hoje está de acordo com o que você precisa, que você quer viver para sua vida? Responder essas perguntas é totalmente individual, por isso que eu falo que faz parte do teu autoconhecimento. E o que eu vou te falar agora talvez possa ser até um pouco clichê, mas a verdade é que toda mudança, ela sempre vale a pena. Se permita vivenciar essa experiência, se permita ir além, quebre expectativas que outras pessoas ou que até mesmo você criou sobre você. A mudança, ela traz ânimo para nossa vida. Às vezes ela vem acompanhada, sim, com um pouco de medo, mas o medo nos coloca em movimento, até porque ninguém nasceu para ficar parada. Nós nascemos, sim, para criar e nos movimentar. Nós somos seres criativos por natureza. E eu espero de verdade que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma e tenha despertado aí em você essa vontade e essa curiosidade de buscar, de ir além. Muito feliz que você ficou comigo até aqui. Não se esquece de curtir o vídeo, isso é muito importante. Aproveita e já deixa aqui nos comentários qual é o desafio que você tem enfrentado hoje no teu dia a dia, na tua carreira, para que esse possa talvez ser o tema dos nossos próximos vídeos aí sobre esse assunto. Não se esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrita. Até mais. Tchau, tchau.